Capítulo 5. A pessoa habitualmente encarregada de acompanhar as cotações da máquina impressora, ou, como eles costumavam chamá-lo, o canalha da fita, erra, eu suspeito, mais por uma superespecialização do que por qualquer outro motivo. Isso significa uma falta de adaptação bastante dispendiosa. Afinal, o jogo da especulação não é todo ele matemática ou regras determinadas, por mais que suas leis principais sejam rígidas. Até na minha leitura da fita, alguma coisa mais do que mera aritmética é considerada. É o que eu chamo do comportamento de uma ação, movimentos que lhe permitem julgar se irá ou não atuar de acordo com os antecedentes apontados em suas observações. Se uma ação não se comporta corretamente, não a toque, porque sendo incapaz de dizer precisamente o que está errado, você não pode dizer em que direção vai caminhar. Sem diagnóstico não há prognóstico. E sem prognóstico não há lucro. É uma coisa muito antiga, esta de observar o comportamento de uma ação e estudar suas performances passadas. Quando vim para Nova York pela primeira vez, havia uma corretora onde um novato costumava falar a respeito de seus gráficos. No início, pensei que ele fosse um tipo de protegido especial, mantido pela firma em razão de sua gentileza. Depois eu aprendi que ele era um orador persuasivo e muito marcante. Ele falou que a única coisa que não mentia, porque simplesmente não podia, era a matemática. Pela interpretação de suas curvas, ele podia prever os movimentos do mercado. Ele também podia analisá-los e dizer, por exemplo, por que N fez a coisa certa em sua famosa manipulação de alta das ações preferenciais da Tison, e mais tarde, por que ele agiu erradamente, associando-se ao grupo interessado na Southern Pacific. Em ocasiões diversas, um ou outro dos operadores profissionais experimentou o sistema do novato, voltando depois aos seus velhos métodos não científicos de ganhar a vida. Seus sistemas de acerto ou erro eram mais baratos, eles diziam. Soube que o novato disse que Keynes admitiu que o gráfico estava 100% certo, mas reclamou que o método era muito lento para uso prático no mercado aquecido. Havia um escritório onde um gráfico dos movimentos diários dos preços era construído. Ele mostrava, à primeira vista, exatamente o comportamento de cada ação nos últimos meses. Comparando-se as curvas individuais com a curva geral do mercado e tendo em mente algumas regras, os clientes poderiam dizer se a ação, sobre a qual eles ouviram algum palpite não científico para comprar, estava suficientemente qualificada para uma alta. Eles utilizavam o gráfico como uma espécie de fonte de informações complementar. Hoje em dia existem muitos corretores onde você encontra gráficos. Eles já vêm prontos dos escritórios dos especialistas em estatística, e incluem não só ações mas também mercadorias. Eu diria que um gráfico ajuda aqueles que podem interpretá-lo ou, melhor dizendo, aqueles que podem assimilar o que interpretam. O leitor de gráficos médio, contudo, está apto para tornar-se um obcecado com a noção de que as depressões e picos, movimentos primários e secundários, estão todos ali exatamente para a especulação com ações. Se ele força sua confiança para seu limite lógico, está destinado a quebrar. Existe um homem extremamente capaz, o principal sócio de uma bem conceituada corretora, membro da Bolsa de Valores, que é realmente um matemático bem treinado. Ele é formado numa famosa escola técnica. Ele projetava gráficos baseados num estudo muito cuidadoso e minucioso do comportamento dos preços em muitos mercados, ações, títulos, cereais, algodão, dinheiro e outros. Ele retrocedeu anos e anos e traçou as correlações e movimentos sazonais, ou seja, tudo. Usou seus gráficos em suas operações com ações durante anos. O que ele realmente fez foi tirar vantagem de algumas negociações averagem altamente inteligentes. Disseram-me que ele ganhava regularmente, até que a Guerra Mundial acabou com toda a sua primazia. Soube também que ele e seus seguidores perderam milhões antes de desistir. Mas nem mesmo uma guerra mundial pode afastar o mercado de ações de uma tendência de alta quando existem as condições para isso. Ou de uma queda quando as circunstâncias são baixistas. E tudo o que um homem necessita saber para ganhar dinheiro é avaliar as condições. Eu não queria me desviar do assunto desta maneira, mas não posso evitar que isso aconteça, quando penso em meus primeiros anos de Wall Street. Sei agora o que não sabia então, e penso nos erros da minha ignorância, porque são aqueles os erros que o especulador em geral faz, entra ano, sai ano.
Depois que voltei a Nova York para tentar, pela terceira vez, acertar no mercado de ações através de uma corretora membro da bolsa, eu negociei intensivamente. Não me esperava sair tão bem quanto nas bookshops, mas eu achava que, depois de um tempo, eu poderia estar ainda melhor, porque seria capaz de manejar com sucesso um lote de ações muito mais pesado. Contudo, posso ver agora que meu problema principal era meu fracasso em compreender a diferença vital entre arriscar em ações e especular com elas. Além disso, pelo fato de ter 7 anos de experiência na leitura da fita, e uma certa aptidão natural para o jogo, meu dinheiro estava rendendo não efetivamente uma fortuna, mas uma alta taxa de juros. Ganhava e perdia como antes, nos do balanço tinha lucros. Quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Isso é o que acontece com a maioria dos homens. Não necessariamente com aqueles que conseguem dinheiro fácil, mas com todo ser humano que não é um escravo dos instintos do entesouramento. Alguns homens, como o velho Russell Sage, têm os instintos de ganhar e de entesourar dinheiro igualmente bem desenvolvidos, e logicamente, morrem repugnantemente ricos. O jogo de dominar o mercado absorvia-me, exclusivamente, das 10 às 3, todos os dias. Depois das 3, era o jogo de aproveitar a vida. Não me interprete mal. Eu nunca permiti que o prazer interferisse em meus negócios. Quando eu perdia era porque estava errado, e não porque estava permitindo-me desperdícios ou excessos. Nunca havia nervos despedaçados ou membros dolorosamente cansados para estragar meu jogo. Eu não poderia permitir que qualquer coisa me afastasse da sensação de estar fisicamente e psicologicamente em forma. Até hoje, eu normalmente vou para a cama às 10. Quando jovem, nunca fiquei acordado até altas horas, porque não poderia fazer negócios adequadamente sem dormir o suficiente. Eu estava acima do ponto de equilíbrio, e este é o motivo pelo qual eu não achava que havia qualquer necessidade de me privar das boas coisas da vida. O mercado estava sempre ali para proporcioná-las. Eu estava adquirindo a confiança que vem para o homem que possui uma atitude profissional e serena com relação a seu próprio método de conseguir pão e manteiga para ele mesmo. A primeira mudança que fiz em meu jogo foi na questão do tempo. Não poderia esperar que o fato certo realmente acontecesse, e então ganhar 1 ou 2 pontos, como eu fazia nas bookshops. Tinha que começar muito antes, se quisesse ganhar com as flutuações no escritório da Fullerton. Em outras palavras, tinha que estudar o que iria acontecer, tinha que antecipar os movimentos das ações. Isso soa como um estúpido lugar comum, mas você sabe o que quero dizer. Esta foi a mudança em minha própria atitude em relação ao jogo, que foi de suprema importância para mim. Ele me ensinou, aos poucos, a diferença essencial entre apostar nas flutuações e antecipar os inevitáveis avanços e declínios dos preços, entre arriscar e especular. Tive que antecipar em mais de 1 hora meus estudos do mercado, o que era algo que eu nunca teria aprendido a fazer nem nas maiores bookshops do mundo. Interessei-me por relatórios das negociações, ganhos das estradas de ferro e estatísticas comerciais e financeiras. Logicamente eu adorava negociar pesadamente e eles me chamavam de garoto especulador. Mas eu também gostava de estudar os movimentos dos preços. Nunca achava que alguma coisa era aborrecida, se podia ajudar-me a operar de maneira mais inteligente. Antes de poder resolver um problema, tenho que expô-lo para mim mesmo. Quando eu acho que encontrei a solução, tenho que provar que estou certo. Conheço a única maneira de prová-lo, e está é com meu próprio dinheiro. Lento como foi meu progresso, olhando agora, acredito que tenha aprendido o mais rápido que pude, considerando que no final das contas eu estava ganhando dinheiro. Se tivesse perdido mais constantemente, talvez isso houvesse me estimulado a estudar mais continuamente. Certamente teria mais erros para analisar. Mas não tenho certeza de qual seria o exato valor de minhas perdas, já que se tivesse perdido mais, teria necessitado de mais dinheiro para testar os aperfeiçoamentos nos meus métodos de negociação. Estudando minhas jogadas vitoriosas no escritório da Fullerton, descobri que, apesar de estar constantemente 100% certo no mercado, ou seja, em meu diagnóstico das condições e da tendência geral, não estava ganhando tanto dinheiro quanto meus acertos me permitiam. Por que seria? Havia muito para aprender sobre a vitória parcial, tanto quanto sobre a derrota. Por exemplo, eu tinha expectativa de bons negócios no início de uma alta do mercado e tinha bancado minha opinião através da compra de ações.
Seguiu-se um aumento no preço, como eu tinha claramente previsto. Até aí, tudo bem. Mas, o que mais eu fiz? Ora, escutei os mais velhos e reprimi minha impetuosidade juvenil. Convenci-me a ser prudente e jogar com cuidado, moderadamente. Todos sabiam que a maneira de se fazer aquilo era liquidar a posição, realizando os lucros e comprando de volta as ações quando os preços baixassem. E isso foi exatamente o que eu fiz, ou melhor, o que tentei fazer. Sempre pegava os lucros e esperava por uma redução dos preços, que vinha. E via minha ação subir 10 pontos mais, enquanto estava eu ali sentado com meu lucro de 4 pontos, seguro em meu bolso conservador. Eles dizem que você nunca fica pobre quando fecha sua posição para realizar seu lucro. Não, você não fica. Mas também não fica rico com um lucro de 4 pontos no mercado altista. Onde eu deveria ter ganho $20.000, ganhava apenas 2.000. Isso foi o que meu conservadorismo fez por mim. Quando descobri que estava ganhando apenas uma pequena porcentagem do que poderia, descobri também uma outra coisa, que os tolos se diferenciam entre si de acordo com seu grau de experiência. O principiante não sabe nada e todos, incluindo ele mesmo, sabem disso. Mas aquele que está no segundo grau pensa que sabe muito, e faz os outros pensarem desta maneira também. Ele é o tolo experiente, que estudou, não o mercado propriamente dito, mas algumas observações sobre o mercado, feitas por tolos pertencentes a um grau ainda mais alto. O tolo de segundo grau sabe como evitar perder seu dinheiro e algumas das situações que surpreendem o inexperiente principiante. É o semitolo, mas quer os 100% dos outros, que é o suporte real das corretoras. Ele dura, em média, aproximadamente 3 anos e meio, enquanto o estágio inicial tem duração de 3 e 30 semanas, que é a vida normal de um pecador iniciante em Wall Street. É o semitolo que naturalmente está sempre citando os famosos aforismos de negócios e as diversas regras do jogo. Ele conhece todas as proibições pronunciadas pelos oráculos mais velhos, exceto a principal, que é: não seja um tolo. Este semitolo é o tipo que pensa que já alcançou o juízo, porque adora comprar nos declínios do mercado. Espera por eles. Ele mede suas vantagens pelo número de pontos que seu preço de venda está do preço máximo. Em mercados fortemente altistas. O tolo comum honesto, completamente ignorante a respeito das regras e antecedentes, compra cegamente porque tem esperanças nos preços, carrega todo o seu dinheiro, até que uma vigorosa mudança nos preços carrega todo o seu dinheiro com um golpe cruel. Mas tolo cuidadoso faz o que eu fazia, quando achei que estava jogando o jogo de maneira inteligente, de acordo com a inteligência dos outros. Eu sabia que precisava mudar meus métodos de bookshops, e achava que estava resolvendo meu problema com qualquer mudança, particularmente umas que associava elevadas quantias aos operadores experientes entre os clientes. A maioria deles, vamos chamá-los de clientes, é parecida. Você encontra bem poucos que podem verdadeiramente dizer que o Wall Street não lhes deve dinheiro. No escritório da Fullerton havia o grupo comum de clientes. De todos os graus. Sim, havia um velho sujeito que não era como os outros. Para começar, ele era um homem bem mais velho. Outra coisa era que ele nunca deu conselhos voluntariamente e nunca gabou-se de seus ganhos. Era ótimo em escutar os outros com atenção, não parecia muito entusiasmado em aceitar palpites, ou seja, ele nunca perguntou aos palpiteiros o que eles sabiam ou tinham escutado. Mas quando alguém lhe dava um palpite, ele sempre agradecia ao informante muito educadamente. Algumas vezes ele agradecia novamente, quando a informação era boa e lhe tinha rendido algum dinheiro. Mas se as coisas não saiam bem, ele nunca se queixava, assim ninguém podia dizer se ele havia seguido a informação ou tinha deixado passar. Havia uma lenda no escritório, de que o velho jogador era rico e podia negociar grandes lotes. Mas ele não estava contribuindo muito em comissões para a firma, pelo menos não que alguém pudesse ver. Seu nome era Partridge, mas pelas costas apelidaram-no de Peru, porque ele tinha um peito largo e tinha o hábito de andar afetadamente pelas diversas salas, com a ponta de seu queixo apoiada sobre o peito. Os clientes, que estavam todos ávidos por serem empurrados e forçados a fazer coisas, com o propósito de jogar a culpa por seu fracasso em cima dos outros,
Costumavam dirigir-se ao velho Partridge e dizer-lhe o que um amigo de um alto dirigente de uma empresa tinha lhes orientado para fazer com relação a uma determinada ação. Eles lhe diriam o que não tinham feito com relação à informação, para que o velho lhes dissesse o que deveriam fazer. Mas, quer o palpite que tivessem fosse para comprar ou vender, a resposta do velho sujeito era sempre a mesma. O cliente terminaria o discurso perplexo e perguntaria: "O que você acha que eu devo fazer?" O velho Peru moveria sua cabeça para um lado, contemplando seu companheiro com um sorriso paterno, e finalmente diria muito solenemente: "Você sabe, o mercado está com tendência de alta." Vezes e mais vezes, escutei-o dizendo: "Bem, o mercado está com tendência de alta, você sabe", como se ele estivesse lhe dando um talismã muito valioso, relacionado com uma política de seguro de vida de US$ 1.000.000. E, logicamente, eu não entendia o que ele queria dizer. Um dia, um sujeito chamado Elmer Arvood entrou rapidamente no escritório, anotou uma ordem e deu-a ao funcionário. Então correu para onde o Sr. Partridge estava escutando educadamente uma história de John Fanning, sobre o tempo em que ele escutou, sem querer, Kenny dar uma ordem a um de seus corretores. E tudo que John tinha ganho foram míseros 3 pontos em 100 ações, e evidentemente a ação subiu 24 pontos, 3 dias depois que John as tinha vendido. Era, pelo menos, a quarta vez que John contava-lhe aquela história triste, mas o velho Peru estava sorrindo simpaticamente, como se a estivesse escutando pela primeira vez. Bem, Elmer dirigiu-se ao velho homem, sem nenhuma palavra de desculpas para John Fanning, falando: "Sr. Partridge, eu acabo de vender minhas Climax Motors. Meu pessoal diz que o mercado está propício para uma queda de preços e que poderei comprá-las de volta a um menor preço. Então é melhor que você faça o mesmo. Ou seja, se você ainda está com a sua." Elmer olhou com desconfiança em direção ao homem para o qual ele havia dado a sugestão original para comprar. O boateiro amador, ou gratuito, sempre pensa que possui o destinatário de seus palpites de corpo e alma. Mesmo antes de saberem que resultarão seus palpites. "Sim, Sr. Arvood, eu ainda as tenho." "Lógico", disse o Peru, agradecido. Era muito gentil, da parte do Elmer, pensar no velho companheiro. "Bem, agora é a hora de agarrar seus lucros e comprar novamente no próximo declínio", falou Elmer, como se ele acabasse de ter deixado escapar o sinal para o velho homem. Sem perceber agradecimento entusiástico na face do beneficiário, Elmer continuou: "Acabei de vender todas as ações que eu possuía." Por sua voz e maneiras, você teria conservadoramente estimado que ele havia vendido 10.000 ações. Mas o Sr. Partridge sacudiu sua cabeça com pesar e queixou-se: "Não. Não. Não posso fazer isso." "O quê?" exclamou Elmer. "Simplesmente não posso", falou o Sr. Partridge. Ele estava bastante embaraçado. "Não lhe dei o palpite para comprar as ações?" "Você deu, Sr. Arvood, e estou muito agradecido." "De fato estou mais." "Espere um pouco. Deixe-me falar." "E aquela ação não subiu 7 pontos em 10 dias?" "Não subiu." "Subiu, e estou muito reconhecido a você, meu garoto. Mas eu não posso pensar em vender esta ação." "Você não pode?" perguntou Elmer, começando a parecer confuso. É um hábito de muitos boateiros escutar as informações alheias. "Não, não posso." "E por que não?" Elmer aproximou-se. "Porque este é um mercado artista." O velho sujeito falou aquilo como se tivesse dado uma longa e detalhada explicação. "Está certo", falou Elmer, parecendo zangado por causa de seu desapontamento. "Sei que este mercado está com tendência de alta, tão bem como você. Mas seria melhor se você se livrasse destas suas ações e comprasse novamente na queda. Você poderia assim reduzir os custos para você mesmo." "Meu prezado garoto", falou o velho Partridge, com uma grande angústia, "meu prezado garoto, se eu vendesse aquela ação agora, perderia minha posição, e então onde eu estaria?" Elmer Arvood levantou as mãos, sacudiu a cabeça e andou em minha direção, como que para conseguir simpatia. "Você pode entender?" ele me perguntou com um sussurro alto suficiente para que todos escutassem. "Perguntei a você." "Não falei nada." Então ele continuou: "Dou-lhe uma sugestão para Climax Motors.
Ele compra 500 ações, consegue um lucro de 7 pontos e eu lhe aviso para sair e comprar de volta na queda, que já está atrasada. E o que ele responde quando eu lhe digo isso? Ele fala que se vender vai perder seu trabalho. O que você sabe a respeito disso? Desculpe-me, Sr. Arvood, eu não falei que perderia meu trabalho, interrompeu o velho peru. Disse que perderia minha posição. E quando você for tão velho quanto eu, tiver atravessado tantas explosões de alta e pânicos de venda, você saberá que perder sua posição é uma coisa que uma pessoa não se pode permitir, nem mesmo John D. Rockefeller. Espero que a ação fique barata e que você seja capaz de recomprar seu lote com vantagens substanciais. Mas eu mesmo somente posso negociar de acordo com minha experiência de muitos anos. Paguei um alto preço por isso e não quero jogar fora um dinheiro que ganhei com muito custo. Mas eu estou reconhecido a você como se tivesse esses ganhos em minha conta. É um mercado altista, você sabe. E ele se foi, pavoneando-se, deixando Elmer atordoado. O que o velho Partridge falou não queria dizer muito para mim, até que comecei a pensar a respeito de minhas próprias e numerosas falhas em fazer tanto dinheiro quanto eu esperava, estando posicionado de maneira tão correta no mercado em geral. Quanto mais eu estudava, mais eu percebia o quão sábio era aquele velho. Ele tinha evidentemente sofrido do mesmo defeito nos seus dias de juventude e conhecia suas próprias fraquezas humanas. Ele não cairia numa tentação, sobre a qual a experiência lhe houvesse ensinado ser dura de resistir, e que sempre lhe tivesse sido custosa, assim como era para mim. Acho que dei um grande passo à frente em minha educação nos negócios, quando percebi afinal que, quando o velho Partridge repetia aos outros clientes: "Bem, você sabe que este é um mercado artista", ele realmente queria dizer que o dinheiro grande não estava nas flutuações individuais, mas nos principais movimentos, ou seja, não na leitura da fita de cotações, mas no conceito do mercado como um todo e em sua tendência. E agora, quero falar uma coisa. Depois de passar muitos anos em Wall Street e aos ganhar e perder milhões de dólares, quero dizer-lhe isso, nunca foi meu raciocínio que trouxe o dinheiro grande para mim. Foi sempre minha capacidade de esperar. Entendeu isso? Esperar, sem fazer movimentos. Não existe truque nenhum em estar certo no mercado. Você sempre encontra compradores precipitados em mercados altistas e vendedores precipitados em mercados baixistas. Conheci muitos homens que estavam certos precisamente na hora exata, e começaram a comprar ou vender ações quando os preços estavam no nível que deveria trazer o maior lucro. E suas experiências, invariavelmente, condiziam com a minha, ou seja, eles não ganhavam nenhum dinheiro com aquilo. Homens que estejam, ao mesmo tempo, certos e esperando, não são comuns. Para mim, esta foi uma das coisas mais difíceis de aprender. Mas é apenas depois de compreender isso profundamente que um operador de ações pode ganhar dinheiro grande. É literalmente verdade que milhões vêm mais facilmente para um operador, depois que ele sabe como negociar, do que centenas de dólares nos dias de sua ignorância. A razão é que um homem pode enxergar direto e claramente, e ainda assim ficar impaciente ou com dúvidas, quando o mercado comporta-se da maneira como ele calculava. Este é o motivo pelo qual tantos homens em Wall Street, que não estão todos na categoria dos tolos, nem sequer no terceiro grau, mesmo assim perdem dinheiro. O mercado não os derruba. Eles se derrubam a si próprios porque, ainda que eles tenham cérebros, não conseguem ficar quietos. O velho Peru estava mortalmente correto em agir e falar daquela maneira. Ele não tinha apenas a coragem de suas convicções, mas a inteligente paciência de esperar quieto. Desprezar o movimento geral do mercado, tentando entrar e sair seguidamente, era fatal para mim. Ninguém pode se aproveitar de todas as flutuações. No mercado altista, seu jogo deve ser comprar e segurar, até que você acredite que o movimento de alta está próximo do fim. Para fazer isso, você deve estudar as condições gerais, e não sugestões ou fatores específicos afetando ações individuais. Então livre-se de todas as ações, saia para conservar seus ganhos. Espera até que você veja, ou, se você preferir, até que você pense que viu a virada do mercado. O começo da inversão das condições gerais. Você tem que usar sua inteligência e sua visão para fazer isso, caso contrário,
Meu aviso terá sido tão estúpido como dizer a você para comprar barato e vender caro. Uma das coisas mais úteis que alguém pode aprender é desistir de tentar agarrar o último oitavo ou o primeiro. Estes são os oitavos mais caros do mundo. Eles custaram aos negociantes de ações, no agregado, milhões de dólares, suficientes para construir uma rodovia cruzando o continente. Uma outra coisa que reparei, estudando meus planos no escritório da Fullerton, depois que comecei a operar mais inteligentemente, foi que meus negócios iniciais raramente me mostravam uma perda. Aquilo, naturalmente, fez com que eu decidisse começar grande. Deu-me confiança em meu próprio julgamento, antes de eu permitir que este fosse prejudicado pelo conselho dos outros, ou até mesmo por minha própria impaciência, algumas vezes. Sem fé em opiniões ninguém pode ir muito longe neste jogo. Isso tem relação com tudo que aprendi, estudar as condições gerais, entrar no mercado com determinada posição e manter-me nela. Ouso esperar sem nenhuma pontada de impaciência. Posso ver uma reversão do mercado sem me afligir, sabendo que ela é apenas temporária. Estava vendido em 100 mil ações e vi uma grande recuperação aproximando-se. Calculei corretamente que esta alta, que eu sabia ser inevitável e até mesmo saudável, faria uma diferença de $1 milhão nos meus lucros com a ação. E ainda assim, oportunamente, eu mantive a posição, vendo a metade dos meus lucros serem eliminados. Sem considerar, uma só vez, a conveniência de liquidar minhas vendas e colocá-las novamente na baixa. Eu sabia que, se o fizesse, poderia perder minha posição, e com ela a certeza de ganhar dinheiro bem maior. São os grandes movimentos que trazem dinheiro grande para você. Se aprendi isso tudo tão devagar, foi pelo fato de ter aprendido pelos erros, e algum tempo sempre decorre entre fazer e perceber o erro. Ou ainda mais tempo entre perceber e determiná-lo exatamente. Mas, ao mesmo tempo, estava vivendo muito confortavelmente e era muito jovem, então isso não importava muito. A maioria dos meus ganhos ainda era ganha, em parte, através da leitura da fita, porque o tipo de mercado que tínhamos naquela época prestava-se bastante bem ao meu método. Também não estava perdendo tão constantemente, ou tão irritantemente, como no começo das minhas experiências de Nova York. Não havia do que se orgulhar, quando você pensa que estive falido por 3 vezes em menos de 2 anos. E, como lhe disse, estar quebrado é uma função educacional muito eficiente. Não estava aumentando meu patrimônio muito rapidamente porque não respondia às situações favoráveis todas as vezes. Não me privo de muitas das coisas que alguém da minha idade e gostos poderia querer. Tinha meu próprio automóvel, não via nenhum sentido em economizar nestas coisas que proporcionam uma boa vida, quando eu estava ganhando no mercado. A máquina transmissora de cotações somente parava aos domingos e feriados, como deveria ser. Toda vez que achava uma razão para uma perda, ou o porquê e o como de algum outro erro, adicionava um novíssimo não à minha lista de habilidades. E a melhor maneira de capitalizar minhas habilidades crescentes não era cortando as despesas do dia a dia. Logicamente, tive algumas experiências divertidas, e algumas nem tanto, mas se fosse contá-las todas em detalhes, não terminaria nunca. Na realidade, os únicos incidentes dos quais me lembro sem fazer nenhum esforço especial são aqueles que me ensinaram alguma coisa de preponderante valor para meus negócios, algo que contribuiu para meu estoque de conhecimento do jogo, e de mim mesmo,